Algumas estradas ao redor do mundo são tão inacreditáveis que desafiam a lógica. De uma estrada que desaparece 2 vezes por dia, até outra tão precária que ganhou o apelido de Estrada da Morte. Pode ser difícil de acreditar, mas essas estradas realmente existem. Junte-se a nós neste episódio especial, enquanto revelamos 13 estradas que você não vai acreditar que existem. Número 13. Estrada do Túnel de Guoliang, China. Apelidada de a estrada que não perdoa erros, a estrada do Túnel de Guoliang, na China, é tão assustadora quanto impressionante. Ela se estende por cerca de 1,2 quilômetros e foi escavada diretamente no lado de uma montanha. E o mais surpreendente, não foi construída por engenheiros profissionais, mas sim por 13 moradores locais, liderados pelo chefe da vila, Shen Mingyin. Essa estrada é um verdadeiro testemunho da determinação humana. O aspecto mais singular da estrada não está apenas em sua rota curva ao longo de penhascos, mas principalmente na história por trás da sua construção. Feita pelos próprios habitantes da vila de Guoliang, a estrada foi a solução encontrada por eles para acabar com o isolamento. Isso porque Guoliang é uma vila pequena encravada em uma montanha, tornando o acesso extremamente difícil e separando seus moradores do restante do país. Antes do túnel, a única maneira de entrar ou sair de Guoliang era por um caminho conhecido como Escada do Céu, uma sequência de degraus de pedra perigosos e íngremes, especialmente traiçoeiros durante os rigorosos invernos. Quando o governo recusou ajuda, os moradores decidiram agir por conta própria. A construção começou em 1972 e levou impressionantes 5 anos para ser concluída. Utilizando apenas ferramentas manuais como martelos e cinzéis, os aldeões esculpiram a montanha pedra por pedra. A estrada tem cerca de 5 metros de altura por 4 metros de largura, e suas paredes irregulares ainda mostram as marcas do trabalho braçal que a moldou. Dirigir por ela é como entrar em outro mundo. Ao longo do túnel há janelas grandes e irregulares entalhadas na rocha, oferecendo vistas deslumbrantes do vale abaixo. Mas esses buracos também servem como lembrete da altura assustadora em que se está. Basta um erro para despencar penhasco abaixo. Com cerca de 600 metros de extensão, essas aberturas não foram feitas apenas para o visual. Elas também permitiam que os trabalhadores jogassem os entulhos montanha abaixo enquanto escavavam. A largura estreita da estrada torna o tráfego nos 2 sentidos quase impossível. Os motoristas precisam ir devagar, buzinando nas curvas para alertar sobre veículos no sentido contrário. Em vários pontos, a estrada faz curvas extremamente fechadas, com o penhasco a poucos metros de distância. A estrada não é asfaltada, e quando chove, a água entra pelas janelas abertas do túnel, transformando o chão em uma armadilha escorregadia. Além disso, não há iluminação artificial. Os condutores devem contar apenas com os faróis e muita coragem. As paredes esculpidas à mão parecem se fechar à medida que se avança, criando uma experiência tão emocionante quanto assustadora. Nos meses de inverno, a neve pode tornar o trajeto praticamente intransitável. Já no verão, quedas de pedras são um perigo constante. Para os corajosos o bastante para enfrentá-la, a travessia completa leva entre 10 e 15 minutos, dependendo do tráfego e das condições. Mas a maioria dos visitantes prefere fazer o trajeto com calma, parando em vários pontos para tirar fotos ou simplesmente admirar a paisagem. Número 12. Passagem do Goa, França. Enquanto a estrada do túnel de Guoliang impressiona pela ousadia humana em escavar montanhas, do outro lado do mundo, na França, uma estrada única se revela. Uma que desaparece com as marés, desafiando viajantes a cronometrar sua travessia com precisão. O Passagem do Goa é uma via misteriosa e única, famosa por desaparecer completamente 2 vezes ao dia com a subida da maré. Essa estrada conecta a ilha de Noirmoutier ao continente francês, com cerca de 4,1 quilômetros de extensão. É, sem dúvida, uma das estradas mais bizarras e perigosas do mundo, onde o tempo é tão importante quanto a direção. O Passagem do Goa é tanto uma atração turística quanto uma via essencial para os moradores locais. Seu uso remonta a séculos. Ele já aparecia em mapas desde 1701. Inicialmente era apenas um banco de areia natural que as pessoas atravessavam a pé ou com carroças durante a maré baixa. A estrada, tal como a conhecemos hoje, foi oficialmente pavimentada em 1840, facilitando o trajeto. Mas, apesar das melhorias, sua natureza efêmera não mudou.
A maré continua cobrindo a estrada 2 vezes por dia, submergindo-a por várias horas. Vamos falar sobre como essa estrada funciona. Ela só pode ser utilizada por cerca de 1 a 2 horas por dia, dependendo do horário das marés. A diferença média entre maré alta e maré baixa é de cerca de 4 metros, o que significa que a estrada pode desaparecer completamente em questão de minutos. O tempo é absolutamente crucial para quem tenta cruzá-la. Errar a hora pode resultar em veículos ilhados ou até levados pelas águas. Para evitar tragédias, a estrada está repleta de placas que indicam os horários seguros para cruzá-la. Além disso, ao longo do trajeto, foram construídas torres de emergência onde motoristas e passageiros podem se abrigar enquanto esperam a maré baixar. Mas, uma vez que a água sobe, a estrada desaparece até que o ciclo recomece. Ao longo dos anos, inúmeros carros foram submersos, e em alguns casos, as pessoas tiveram que abandonar seus veículos e escalar as torres de emergência para sobreviver. O perigo do Passagem do Goá é justamente o que o torna tão fascinante. As marés são rápidas, e qualquer erro de cálculo pode colocar uma vida em risco. Durante a maré baixa, algas e vegetação marinha costumam ficar no asfalto, deixando a estrada escorregadia e difícil de dirigir, especialmente para quem não está acostumado com esse tipo de situação. Número 11. Estrada Yungas do Norte, Bolívia. À medida que as marés engolem o Passagem do Goá na França, é hora de trocar a ameaça da água por desfiladeiros vertiginosos. Imagine trafegar por uma estrada tão perigosa que ganhou o apelido de Estrada da Morte. A Estrada Yungas do Norte, localizada na Bolívia, tem cerca de 60 quilômetros de extensão, ligando La Paz à cidade de Coroico, em uma descida dramática que começa a 4.650 metros de altitude, nos Andes, até atingir 1.200 metros na floresta tropical densa. A estrada ficou famosa por seus penhascos íngremes, ausência de guardrails e largura extremamente estreita, tornando-se uma das rotas mais perigosas do planeta. Esculpida nas encostas da região de Yungas durante a década de 1930, foi construída por prisioneiros paraguaios durante a Guerra do Chaco entre Bolívia e Paraguai. O objetivo era criar uma ligação vital entre La Paz e a região amazônica do país, facilitando o comércio e o transporte de bens. A estrada serpenteia por entre a selva densa, com quedas brutais, curvas em zigue-zague e paredes de pedra quase verticais. Uma façanha de engenharia que beira o suicídio. Em seus pontos mais estreitos, a estrada mede apenas 3,2 metros de largura. Mal dá para a passagem de um único veículo. Imagine 2 veículos se encontrando nesse caminho colado ao penhasco, sem nenhuma proteção, e com uma queda de centenas de metros logo ao lado. Durante a estação chuvosa, que vai de novembro a março, a estrada se torna ainda mais letal. As chuvas intensas transformam a trilha de terra em lama escorregadia, dificultando a tração dos veículos. Deslizamentos de pedras e encostas são comuns, e a neblina espessa frequentemente reduz a visibilidade a quase zero. A combinação desses elementos já resultou em um número assustador de mortes. Até 1994, estima-se que entre 200 e 300 pessoas morriam anualmente na estrada. Em alguns trechos, cruzes foram instaladas a cada 100 metros, marcando os locais onde vidas foram perdidas. Hoje em dia, apesar do tráfego de veículos ter diminuído consideravelmente, a Estrada Yungas do Norte tornou-se um ponto turístico de aventura. Milhares de ciclistas de todo o mundo vêm à Bolívia para enfrentar esse trajeto eletrizante sobre 2 rodas, desafiando suas curvas e precipícios enquanto contemplam vistas impressionantes da selva e das montanhas. Número 10. Passo Stelvio, Itália. Sobreviver às quedas mortais da estrada Yungas do Norte na Bolívia já é uma façanha. Mas agora é hora de enfrentar um novo desafio nas alturas italianas. Bem no coração dos Alpes, encontra-se o famoso Passo Stelvio, uma verdadeira maravilha da engenharia que combina beleza natural com criatividade humana, atraindo aventureiros e amantes da natureza de todo o mundo. O que torna o Passo Stelvio uma experiência tão empolgante para dirigir? Imagine isso: dezenas de curvas em zigue-zague que se dobram e serpenteiam com a precisão de um relógio suíço. Essas curvas desafiadoras colocam à prova até mesmo os motoristas mais experientes, exigindo habilidade e atenção a cada instante. E enquanto você enfrenta cada curva, um cenário deslumbrante se desdobra diante dos seus olhos: a majestade dos Alpes em sua plenitude.
O apelo visual é tão forte quanto a emoção. A promessa de uma jornada cheia de adrenalina por entre vistas arrebatadoras atrai milhares de visitantes todos os anos. Imagine-se pilotando uma motocicleta potente, sentindo o vento frio enquanto vence cada curva com destreza, ou dirigindo um carro esportivo que gruda no asfalto, enquanto os picos nevados e os vales verdejantes se estendem ao seu redor. É uma experiência que parece saída de um filme. O fluxo de motos e carros esportivos ao longo das curvas famosas do Stelvio é impressionante. Uma verdadeira celebração da liberdade sobre rodas. Mas não podemos esquecer que o Passo Stelvio também apresenta seus desafios. Para garantir a segurança durante as temporadas turísticas mais movimentadas, geralmente de junho a setembro, as autoridades italianas impõem limites de velocidade rigorosos. Medidas também são tomadas para controlar o tráfego e manter a qualidade da estrada, permitindo que todos desfrutem desse percurso icônico com segurança. O cuidado com a preservação e com a logística mostra o equilíbrio entre o fascínio da aventura e a responsabilidade com a segurança pública. Número 9. Passagem Zojila, Índia. Enquanto o Passo Stelvio encanta com sua elevação impressionante e suas curvas serpentinas, nossa jornada continua rumo a um desafio ainda mais intenso. A temida passagem Zojila, na Índia, onde a beleza arrebatadora encontra o perigo constante, testando até os motoristas mais experientes e corajosos. A passagem conecta o Vale da Caxemira ao deserto frio de Ladakh, a uma altitude de cerca de 3.530 metros. Trata-se de uma das estradas mais perigosas do planeta, oferecendo um percurso estreito e traiçoeiro por montanhas elevadas, ravinas profundas e, muitas vezes, sob condições climáticas extremas. Essa via é uma ligação vital entre Srinagar e Leh, não apenas conectando duas regiões, mas funcionando como um verdadeiro salva-vidas para o transporte de suprimentos essenciais. A importância estratégica de Zojila vem desde os tempos antigos, quando era uma rota comercial entre a Índia e a Ásia Central. Ganhou ainda mais destaque durante a Guerra Indo-Paquistanesa de 1947 a 1948, quando se tornou palco de batalhas decisivas. Os soldados indianos, em uma manobra histórica, utilizaram tanques para tomar a passagem, protagonizando uma das batalhas com tanques mais épicas da história. A estrada como conhecemos hoje foi construída no século XX como parte dos esforços da Índia para melhorar as conexões com suas regiões do norte. Esculpida na lateral de montanhas íngremes, a estrada é muitas vezes apenas uma trilha de terra alargada o suficiente para que um único veículo passe de cada vez. Os motoristas precisam de atenção extrema, já que a superfície sem asfalto pode ceder sob o peso de veículos ou sob condições climáticas severas. A estrada é especialmente suscetível a deslizamentos de terra, avalanches e nevascas severas que podem bloqueá-la por semanas durante o inverno rigoroso. Durante esses meses mais frios, a passagem fica fechada por completo, isolando a região de Ladakh. A reabertura exige operações massivas de remoção de neve, com maquinário pesado trabalhando sem parar para liberar o caminho. A estrada parece se agarrar às falésias com unhas e dentes, e as curvas fechadas, com pouca ou nenhuma visibilidade, transformam cada curva em um teste de nervos. Um simples erro pode levar a uma queda fatal no vale abaixo. Por isso, motoristas locais experientes são frequentemente contratados para guiar turistas e visitantes pelo trajeto perigoso. Reconhecendo os riscos, o governo indiano iniciou projetos para tornar a estrada mais segura, incluindo a construção de um túnel de 14 quilômetros que servirá como desvio para os trechos mais perigosos da Zojila. Uma vez concluído, esse túnel permitirá acesso durante todo o ano à região de Ladakh, reduzindo os riscos de avalanches e melhorando significativamente a segurança no trajeto. Número 8. Jacob's Ladder, Tasmânia. Depois de enfrentar os desníveis vertiginosos da passagem Zojila, a aventura não termina por aí. Um pouco mais adiante, na ilha da Tasmânia, na Austrália, encontra-se uma estrada tão espetacular quanto desafiadora, a Jacob's Ladder. Com sua inclinação acentuada, ela oferece não só vistas de tirar o fôlego, mas também um teste real de coragem para quem ousa enfrentá-la. O nome Jacob's Ladder, que remete a uma escada antiga para os céus, não é exagero. Mais do que apenas uma estrada, ela é uma experiência completa, esculpida no coração montanhoso da Tasmânia. No topo da Jacob's Ladder,
A sensação é de estar nas alturas, em um cenário de tirar o fôlego, e que pode fazer até os motoristas mais destemidos sentirem um arrepio. Com inclinações que chegam a ultrapassar 25%, essa estrada coloca à prova qualquer condutor. Seu traçado serpenteia pela paisagem acidentada como uma cobra, revelando novas e deslumbrantes vistas a cada curva. Para muitos, percorrê-la é um marco na lista de desejos da vida, um daqueles feitos que se sonha realizar por anos. A cada volta, Jacob's Ladder oferece uma nova perspectiva do cenário ao redor. De uma vegetação exuberante a formações rochosas impressionantes, é um verdadeiro banquete visual tanto para motoristas quanto para passageiros. Mas toda essa beleza vem acompanhada de riscos. As curvas fechadas exigem máxima concentração e controle. Cada manobra parece uma operação delicada, com penhascos de um lado e paredões rochosos do outro. Qualquer erro pode transformar a aventura em tragédia. Por isso, dirigir por ali é um exercício constante de cautela. Além dos desafios físicos, Jacob's Ladder também guarda um valor histórico e cultural profundo. Segundo a lenda local, a estrada recebeu esse nome em homenagem a Jacob, uma figura mítica que teria cruzado essas trilhas traiçoeiras em busca de tesouros escondidos. Essas histórias adicionam um toque de magia e mistério ao lugar, enriquecendo ainda mais a experiência de quem decide encarar o caminho. Número 7. Mercado Ferroviário de Mae Klong, Tailândia. Depois de vencer os caminhos íngremes da Jacob's Ladder, prepare-se agora para uma experiência completamente diferente, mas igualmente emocionante na Tailândia. É no Mercado Ferroviário de Mae Klong que o comércio popular divide espaço com uma linha de trem ativa, criando um espetáculo eletrizante onde o cotidiano e o inesperado colidem de forma única. Localizado nos arredores de Bangkok, na província de Samut Songkhram, a cerca de 128 quilômetros da capital, o mercado ferroviário de Mae Klong é um dos mais incríveis do mundo. O que o torna tão extraordinário? Não é apenas a variedade de frutas frescas, frutos do mar e produtos típicos tailandeses. É o fato de que uma linha férrea atravessa o mercado de ponta a ponta. Conhecido localmente como Talad Romhup, que significa mercado do guarda-sol que se recolhe. Ele existe desde o início dos anos 1900, funcionando como um ponto essencial para a população local. Quando a ferrovia foi construída em 1905, com o objetivo de transportar passageiros e mercadorias, os comerciantes não recuaram. Pelo contrário, adaptaram-se ao novo cenário. Hoje, esse mercado virou uma atração mundial. Todos os dias, 8 trens passam lentamente por ali. E o que acontece nesse momento é uma coreografia perfeitamente ensaiada. Assim que o sino anuncia a chegada da composição, os vendedores se apressam. Em poucos segundos, recolhem os toldos, dobram os guarda-sóis e movem suas mercadorias para fora dos trilhos, tudo com uma precisão impressionante. O trem passa lentamente, a pouco mais de 14 km por hora, a centímetros das bancas. Logo após a sua passagem, tudo é colocado de volta ao lugar e o comércio continua como se nada tivesse acontecido. O evento inteiro dura cerca de 5 minutos, mas é o suficiente para transformar o ambiente em pura tensão e admiração. O mercado funciona durante todo o dia, mas os visitantes geralmente planejam sua visita de acordo com os horários dos trens para não perder esse momento espetacular. Apesar da proximidade extrema com os vagões, acidentes são raríssimos. Os comerciantes são tão acostumados com a rotina que executam os movimentos quase no piloto automático. Ainda assim, os turistas devem ficar atentos, pois o espaço entre o trem e as barracas é mínimo, deixando pouco espaço para erros. A combinação entre o frenesi do mercado e a precisão com que ele se transforma diante do trem torna o Mae Klong Railway Market um espetáculo urbano único no mundo. Número 6. Rodovia Karakoram, Paquistão e China. Se você achava que o mercado ferroviário de Mae Klong, na Tailândia, era o lugar mais emocionante para um encontro inesperado com o perigo, prepare-se para elevar o nível com a rodovia Karakoram, uma estrada que redefine o conceito de aventura e ousadia. Conectando o Paquistão à China, essa rodovia é considerada uma maravilha da engenharia moderna e, ao mesmo tempo, uma das rotas mais perigosas do mundo. Conhecida localmente como a 8ª maravilha do mundo, a rodovia se estende por mais de 1.300 quilômetros, cortando a imponente cordilheira de Karakoram, lar do K2, a segunda montanha mais alta do planeta. A estrada começa na província paquistanesa de Punjab e termina em Kashgar, na China,
atravessando a região de Gilgit-Baltistan e o passo Khunjerab, um dos pontos fronteiriços pavimentados mais altos do mundo, situado a cerca de 4.700 metros de altitude. O projeto foi uma parceria entre os governos do Paquistão e da China e levou mais de 20 anos para ser concluído. Entre 1959 e 1979, mais de 24 mil trabalhadores participaram da construção, enfrentando terrenos perigosos, avalanches, deslizamentos de terra e condições climáticas extremas. Infelizmente, cerca de 1.100 pessoas perderam a vida durante as obras. A ideia da rodovia Karakoram não é nova. Seu traçado acompanha rotas antigas da famosa Rota da Seda, que por séculos serviu de elo entre o Oriente e o Ocidente. No século XX, o projeto ressurgiu com o objetivo de estreitar laços comerciais e estratégicos entre os dois países. Hoje, a rodovia serve não só como corredor comercial, ligando a China ao Mar Arábico através do Paquistão, mas também como destino turístico para os mais ousados. Viajar pela Karakoram é uma experiência de outro mundo. A estrada atravessa gargantas estreitas, passa ao lado de precipícios imensos e muitas vezes não há mais do que uma faixa de rodagem entre o veículo e o abismo. Os deslizamentos de terra e quedas de rochas são constantes, especialmente durante a estação das chuvas, tornando a travessia extremamente arriscada. Dirigir por ali exige concentração máxima. As curvas são fechadas, o asfalto muitas vezes cede, e em condições de mau tempo, como neve ou neblina densa, a visibilidade é quase nula. Durante o inverno, vários trechos da estrada são fechados por causa da neve acumulada, e a manutenção depende das condições do tempo, tornando o trabalho das equipes locais ainda mais desafiador. Mesmo assim, a paisagem compensa os riscos. A estrada revela vistas magníficas do Vale de Hunza, rios de água azul turquesa e algumas das montanhas mais altas da Terra, incluindo a lendária Nanga Parbat. Ao longo do percurso, os viajantes também encontram vilarejos remotos, onde podem conhecer as culturas únicas do norte do Paquistão e do oeste da China. Ciente dos perigos, o governo investe em obras de manutenção e melhoria constantes. Equipes trabalham regularmente para reparar os danos causados pela erosão e garantir a segurança dos motoristas que se aventuram por essa estrada lendária. Número 5. Ponte Eshima-Ohashi, Japão. De uma estrada que desafia montanhas e atravessa fronteiras, partimos agora para uma ponte tão surreal que parece ter saído de um parque de diversões. A ponte Eshima-Ohashi, no Japão, é como uma montanha-russa para carros, com uma inclinação tão impressionante que dá a sensação de que os veículos estão subindo rumo ao céu. Considerada uma das estruturas viárias mais únicas do planeta, essa ponte conecta as cidades de Matsue e Sakaiminato, cruzando o lago Nakaumi, na região oeste do Japão. Com seu projeto ousado e seu visual arrebatador, ela se tornou uma atração tanto para motoristas quanto para curiosos que desejam ver de perto essa maravilha da engenharia. O que mais chama a atenção é o seu grau de inclinação, cerca de 6,1%. Pode parecer pouco no papel, mas ao ver pessoalmente, ou mesmo por fotos, é fácil entender por que muitos sentem calafrios só de imaginar dirigir por ali. A subida é tão íngreme que, ao aproximar-se da base, a ponte parece desaparecer no céu. Mas a razão para esse projeto arrojado é bastante prática. A ponte foi construída dessa forma para permitir a passagem de grandes embarcações por baixo, sem a necessidade de sistemas móveis ou interrupções no tráfego marítimo. Assim, navios de carga podem cruzar o lago livremente, ao mesmo tempo que veículos trafegam com fluidez sobre a ponte. Antes da sua construção, a travessia do lago era feita exclusivamente por balsas, que dependiam das condições climáticas e levavam muito mais tempo. Com a ponte, inaugurada em 2004, a mobilidade melhorou significativamente, beneficiando tanto os moradores quanto o comércio local. Dirigir pela Eshima-Ohashi é mais do que uma simples travessia. É uma experiência marcante. Em dias claros, a vista do topo da ponte é espetacular, revelando a vastidão do lago Nakaumi e os contornos das cidades vizinhas. É um daqueles lugares onde o trajeto é tão emocionante quanto o destino. A ponte, com cerca de 1,7 quilômetros de comprimento, é pavimentada e possui sinalização eficiente, garantindo segurança mesmo com sua inclinação incomum. No entanto, motoristas devem manter a atenção, principalmente em dias de chuva, quando a pista pode ficar escorregadia. Além do tráfego funcional,
a ponte virou ícone na internet e em campanhas publicitárias japonesas, aparecendo em comerciais que destacam sua inclinação vertiginosa. E claro, ela também se tornou ponto obrigatório para turistas em busca de paisagens fora do comum. Número 4. Rodovia Leh-Manali, Índia. Se as subidas abruptas da ponte Eshima-Ohashi, no Japão, já fizeram seu coração bater mais rápido, espere até conhecer a estrada Leh-Manali, na Índia, uma rota nas alturas que transforma cada curva em um capítulo de uma jornada épica. Esta estrada mistura aventura extrema com paisagens arrebatadoras, sendo um dos trajetos mais fascinantes e desafiadores do mundo. A rodovia atravessa uma das regiões mais elevadas do Himalaia, ligando Leh, na região de Ladakh, à cidade de Manali, no estado de Himachal Pradesh. Atravessar essa estrada é como participar de um filme de ação e natureza ao mesmo tempo, com montanhas gigantescas que parecem tocar o céu e vales profundos pintando o horizonte. Para os apaixonados por paisagens e emoção, o percurso é uma experiência inesquecível. A cada curva surge um novo cenário: glaciares, planícies vastas, picos nevados e rios cristalinos. Mas, como em toda grande aventura, os desafios não são poucos. O maior obstáculo é a altitude. A estrada ultrapassa os 5.300 metros em alguns pontos, e isso significa que muitos viajantes sofrem com o mal da montanha. O ar rarefeito exige aclimatação e pausas estratégicas para o corpo se adaptar. Não é raro que motoristas e passageiros sintam tonturas, náuseas ou dores de cabeça ao longo do caminho. Outro problema é o clima, que pode mudar sem aviso. Deslizamentos de terra, bloqueios de estrada e tempestades de neve estão entre os riscos mais comuns. Um dia ensolarado pode virar uma nevasca em questão de minutos. Por isso, planejar bem cada parada é fundamental. Durante a jornada, pequenos povoados como Darsha oferecem hospedagem simples, onde os viajantes podem descansar e se acostumar com a altitude. Outro ponto popular é Sarshu, conhecido por seus acampamentos e por ser um local ideal para respirar o ar puro e apreciar a imensidão do Himalaia. A história da construção dessa rodovia é igualmente notável. Ela foi criada pela Organização de Estradas de Fronteira da Índia, BRO, com o objetivo de melhorar a conectividade em regiões remotas e reforçar a logística militar. Desde então, tornou-se vital tanto para fins estratégicos quanto para o turismo. O trabalho da BRO não para, manutenção constante é necessária para manter a estrada aberta nas temporadas de calor, já que durante o inverno o percurso fica intransitável por conta da neve. As equipes removem avalanches, reparam trechos danificados e mantêm a estrada segura mesmo nas condições mais difíceis. A Leh-Manali é mais do que uma estrada. É uma lição de resistência, de adaptação e de respeito pela força bruta da natureza. Número 3. Rodovia James Dalton, Alasca, Estados Unidos. Das alturas extremas do Himalaia, seguimos para o isolamento gelado do Alasca, onde a natureza impõe regras duras e a estrada James Dalton, também conhecida como Dalton Highway, coloca até os motoristas mais experientes à prova. Com seus cerca de 665 quilômetros de extensão, esta estrada é uma das mais remotas e perigosas do planeta. Construída em 1974 como parte do sistema de suprimentos para o oleoduto Trans-Alaska, a Dalton liga a cidade de Leavengood a Dead Horse, perto da baía de Prudhoe, onde estão localizados os maiores campos de petróleo da região. Desde sua criação, essa via tem sido vital para o transporte de equipamentos, combustível e mantimentos essenciais. Mas dirigir pela Dalton Highway é como embarcar numa missão de sobrevivência. A maior parte do trajeto é de cascalho ou terra batida, o que torna a condução traiçoeira, especialmente no inverno, quando a pista se transforma em um campo de gelo. Tempestades de neve, visibilidade quase nula e temperaturas que podem cair para menos de 60 graus Celsius negativos exigem preparo extremo. Ao longo da estrada, há apenas 3 vilarejos: Coldfoot, Wiseman e Dead Horse. Os serviços disponíveis são mínimos. Há pouquíssimos postos de gasolina, raros abrigos e quase nenhuma assistência médica. Qualquer pane, erro ou acidente pode significar ficar isolado no meio do nada, com a sobrevivência dependendo de suprimentos e bom senso. A manutenção da rodovia é feita sob condições severas, e nem sempre é possível realizar os reparos imediatamente. Buracos profundos, erosões e deslizamentos são frequentes. Por isso,
É comum encontrar motoristas com kits de primeiros socorros, mantimentos extras e até aquecedores de emergência em seus veículos. Apesar de todos esses riscos, a estrada tem um apelo especial. A paisagem é selvagem e absolutamente magnífica. A Dalton cruza tundras vastas, florestas boreais e rios congelados. Em algumas épocas do ano, é possível ver a aurora boreal dançando no céu, ou manadas de alces e caribus atravessando a estrada. A estrada também se tornou célebre graças a programas de televisão e documentários, mas na vida real, ela exige mais do que coragem. Exige respeito total pela natureza do Alasca. Número 2. Sunny Pass, África do Sul. Saindo das paisagens congelantes e solitárias do Alasca, nossa próxima parada é na África Austral, onde o Sunny Pass oferece um tipo de desafio completamente diferente, mas igualmente intenso. Localizado entre a África do Sul e o reino montanhoso do Lesoto, esse desfiladeiro não é apenas uma estrada. É uma aventura em estado bruto, exigindo técnica, coragem e muita experiência ao volante. O Sunny Pass é um dos mais altos da África, com uma elevação que chega a cerca de 2.876 metros acima do nível do mar. A estrada é estreita, íngreme, cheia de curvas acentuadas e, em sua maior parte, sem pavimentação. Por isso, só veículos com tração nas 4 rodas são autorizados a trafegar por ali. Conectar os dois países por esse trajeto é como cruzar um portal para outra realidade. De um lado, na África do Sul, as colinas verdes e floridas do KwaZulu-Natal. Do outro, as montanhas imponentes e áridas do Lesoto. No meio, um percurso sinuoso, com margens irregulares e desníveis que, em certos trechos, fazem qualquer motorista suar frio. Conduzir por essa estrada é como domar uma fera selvagem. O caminho é acidentado, com rochas soltas que podem causar derrapagens ou prender pneus. Durante a estação chuvosa, essas pedras ficam ainda mais traiçoeiras, e nos meses de inverno, a neve e o gelo tornam alguns pontos praticamente intransitáveis. Além disso, neblinas repentinas e chuvas fortes são comuns, o que pode reduzir drasticamente a visibilidade. O Sunny Pass exige atenção constante. Buracos, desníveis e trechos à beira de penhascos pedem perícia e nervos de aço. Porém, para quem gosta de desafios, cada curva oferece uma descarga de adrenalina e um espetáculo visual. Ao longo do caminho, é possível ver cachoeiras, paredões de pedra e uma diversidade de paisagens que vão mudando conforme se ganha altitude. No topo do Sunny Pass, encontra-se uma recompensa única: a chance de conhecer os Bazoto, povo que habita as terras altas do Lesoto. Os visitantes podem entrar em contato com suas tradições, como músicas tocadas com instrumentos locais, o Leziba e o Moropa, e histórias contadas oralmente, transmitidas de geração em geração. Esses encontros revelam uma rica herança cultural e dão ao trajeto um valor que vai muito além da paisagem. E para fechar com chave de ouro, há uma atração inusitada: o pub mais alto da África. Sim, no topo do Sunny Pass existe um bar onde os viajantes podem saborear pratos típicos ou tomar uma bebida quente enquanto apreciam uma das vistas mais incríveis do continente. Número 1. Estrada da Montanha Jebel Hafit, Emirados Árabes Unidos. Depois de atravessar o terreno áspero e culturalmente rico do Sunny Pass, chegamos à reta final da nossa lista com um dos percursos mais bonitos e sofisticados do Oriente Médio: a Estrada da Montanha Jebel Hafit, nos Emirados Árabes Unidos. Esta via é uma mistura de engenharia de ponta e paisagens deslumbrantes, onde cada curva revela uma nova faceta do deserto. Dirigir por essa estrada é como participar de uma jornada cinematográfica. A montanha Jebel Hafit, com cerca de 1.250 metros de altitude, ergue-se no meio do deserto, oferecendo uma visão espetacular da cidade de Al Ain, conhecida como o Oásis dos Emirados. À medida que o carro sobe, o contraste entre as áreas verdes da cidade e a vastidão dourada do deserto forma um cenário de tirar o fôlego. A estrada em si é uma obra-prima. Com cerca de 11,7 quilômetros de extensão, ela serpenteia montanha acima em curvas amplas e bem asfaltadas. É perfeita para quem busca emoção com segurança. Com 3 pistas, 2 de subida e 1 de descida, e barreiras laterais em todos os trechos, a estrada foi projetada tanto para performance quanto para contemplação. Ao longo da subida, há diversos pontos de parada estrategicamente posicionados para que os motoristas possam estacionar, respirar fundo e aproveitar a paisagem.
Em noites claras, é possível ver o céu repleto de estrelas, tornando o lugar ideal para piqueniques noturnos e observação astronômica. Alain, a cidade à base da montanha, tem grande valor histórico e cultural. Conhecida por seus jardins, palmeiras e nascentes naturais, ela oferece um belo contraste ao clima árido ao redor. Durante a subida, também se avistam os famosos túmulos de Jebel Hafit, estruturas milenares com mais de 5.000 anos que revelam a antiga ocupação humana na região. Esses sítios arqueológicos são protegidos pela Unesco e atraem estudiosos e curiosos do mundo inteiro. Ao chegar ao topo, o visitante encontra trilhas para caminhadas, mirantes panorâmicos e restaurantes onde é possível saborear pratos típicos dos Emirados com vista para o infinito deserto. A brisa fresca das alturas, somada à grandiosidade da paisagem, transforma qualquer refeição em uma experiência única. Dirigir pela estrada da Jebel Hafit não é apenas uma atividade turística, é uma imersão completa na diversidade natural e cultural dos Emirados Árabes Unidos. Uma viagem que termina com a sensação de ter atravessado não só diferentes geografias, mas também diferentes tempos e histórias. Essas estradas são muito mais do que simples caminhos sobre o solo. Elas são testemunhos da engenhosidade humana, da força da natureza e da coragem daqueles que se atrevem a desafiá-las. Cada uma, com sua própria história e personalidade, nos lembra que viajar não é apenas chegar ao destino, mas também viver intensamente o trajeto. Seja enfrentando penhascos vertiginosos, cruzando mares temporários ou serpenteando por desertos dourados, essas 3 estradas provam que, às vezes, os maiores espetáculos do mundo estão literalmente sob nossas rodas. Então, da próxima vez que estiver ao volante, quem sabe você não se inspire a transformar sua própria viagem em uma aventura inesquecível. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like, comente abaixo o que achou e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Te encontro em um desses vídeos que estão aparecendo agora na sua tela. Cuidem-se, pessoal!